Alô, muito boa noite a todos os participantes aí do nosso programa dentro do grupo Renovando Consciências. É um prazer enorme estarmos aqui de novo. Queria agradecer mais uma vez ao nosso amigo Emilson, que está aí nos bastidores, figura ilustre, gente muito boa, que sempre nos dá o suporte necessário. E antes de apresentarmos e começarmos efetivamente o nosso programa, que é Educação dos Espíritos, né? A gente vai fazer uma breve oração para começarmos o nosso trabalho aqui, tá certo? Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre Maior, nosso modelo e guia, rogamos a sua luz, a sua força, o seu esclarecimento, para que tenhamos um programa repleto de possibilidades educativas, de possibilidades que toquem as nossas almas, que façam brilhar o nosso conhecimento para que possa alcançar o maior número de pessoas nesse Brasil afora. Que Jesus nos ilumine sempre e traga ao grupo Renovando Consciência e ao nosso convidado todas as condições luminosas para um belo trabalho. Assim seja. Então, com isso, vamos iniciar o nosso programa a partir do tema de hoje, Educando o Espírito. Para tanto, vamos chamar o nosso grande convidado, Jefferson Vasques. Boa noite, Jefferson. Tudo bom? Boa noite, querido Rivaldo, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores que aqui estão conosco, que posteriormente virão estar. Rivaldo, saudade enorme que eu tava de você, rapaz. Rapaz, a recíproca é verdadeira, viu? Você sabe que eu gosto muito de você. Você é uma nova aquisição da ALES, da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Eu sempre faço a propaganda, porque é boa propaganda, né? Então é um prazer enorme estar sempre com você, viu, Jefferson? Prazer imenso mesmo. E eu quero lhe conhecer pessoalmente, eu já lhe falei isso, viu? Mas nós vamos, a oportunidade não vai faltar, meu querido. Com certeza, fé em Deus. Jefferson, antes de começarmos efetivamente a nossa questão aqui sobre a educação do espírito, né, que é um tema bastante interessante, como eu falei aqui nos bastidores, fazer as propagandas dos livros. Olha, o nosso livro aí é História da Educação Espírita no Brasil, foi publicado ano passado, é um livro muitíssimo interessante, que fala sobre a trajetória de Eurípides Bassanufo no Brasil. E o livro da Academia, Letras para a Alma, da Aleses, que composta de vários escritores, vários acadêmicos da nossa Aleese. Então tá aí, quem tiver interesse de adquirir, é só entrar em contato com a gente aqui no Renovando ou no site da Aleese, que será bem chegado. Eu sei que o Jeff também é escritor, né? Então o Jeff também tem um livro aí que eu sei que está aí fazendo sucesso, está bombando, como se diz aí na gíria, né, Jefferson? Mostra seu livro aí pra gente, Jefferson. Olha, querido Rivaldo, esse livro se intitula Kardec, A Chave para Entender Jesus, a editora Letra Espírita. Nesse livro, Rivaldo, eu trago diversos temas que permeiam o cotidiano, como a família, a prece, o significado dos sonhos, ademais, os tipos de sonhos que temos, né, os psicológicos, os espirituais, premonitórios. Trago sobre também, vou falar sobre energia psíquica, autoconhecimento, vou estabelecer um elo psicológico entre as bem-aventuranças, porque uma virtude conduz a outra, né? A gente vai fazendo um passeio pela psicologia, pela doutrina espírita, meu querido, de forma muito breve, singela. São reflexões aqui que, sem dúvida nenhuma, são singelas, mas que contribuem aí para o despertar, talvez, aí, de consciências, assim como o seu livro, né, Rivaldo? Importantíssimo, o livro da Leésio, o teu, né? Isso, falando a gente sobre busca educação. Exatamente, educação espírita, né? Uma educação maior voltada para o amor, que é inclusive que é a temática do nosso programa, né? Falar sobre essa educação dos espíritos, né? Então, Jefferson, veja só, deixa eu primeiro apresentar o Jefferson formalmente, né? Jefferson Marcelo de Lima Vasques, né? Ele é residente
Taubaté, em São Paulo. É psicólogo clínico, hipnoterapeuta e tem ênfase exatamente nesse trabalho, no suicídio, na depressão e na ansiedade. Jefferson também é conferencista em âmbito nacional, né? Fala muito bem, diga-se de passagem, muita clareza. É escritor, já apresentou o livro dele aí, Kardec, A Chave para Entender Jesus, e é também membro da nossa querida Academia de Letras Espíritas, a ALEESE, aqui de Sergipe. Então, Jefferson, vamos iniciar. E eu vou tocar aqui numa frase que o Eurípides, ele colocou na porta da escola dele, rapaz, é interessante. E a outra escola que criaram com o nome dele, Eurípides Bassanufo, tem essa frase também, que diz aqui, diz assim, aqui não educamos espíritas, educamos sim espíritos, né? O que nós podemos entender dessa frase, Jefferson? Educamos espíritos. Vamos lá. Olha, grande Eurípides, né? Baluarte da doutrina, aquela mediunidade, a coisa mais bela que ele tinha, aquela bicorporeidade, né? Aquele trabalho que ele fazia. Grande Eurípides. Olha, aqui, né? É interessante porque a doutrina espírita, ela é para todos os espíritos, bem como para os espíritas, porque há muito espírita que ainda não está bebendo desse processo de reforma íntima. E quando a gente fala que educa o espírito e não o espírita, porque o espírito é vinculado a uma entidade terrena, a coisas materiais, a uma instituição, a um título. O espírito não, ele é imortal. E é interessante, Rivaldo, que entrando nessa frase de Eurípides, a educação do espírito, a gente vai, quando a gente lê alguns dados da OMS recente, a gente vê aumentos de forma exuberante da ansiedade, da depressão, em todos os polos do mundo, principalmente depois que a pandemia surgiu. Então, a gente vê um adoecimento psíquico em níveis acelerados, a ponto de estipular-se a OMS que até 2033 uma das maiores causas de paralisação da criatura humana seja a depressão e a ansiedade. Então, há uma pandemia emocional se espalhando, né, Rivaldo? Sem dúvida. Eu estava conversando recentemente com a nossa doutora Norma, a psiquiatra, né? Grande Com a filha. Norma, e com a filha dela, a Lívia, que é psicóloga também, como nós, e estava dando esses dados, se eu não me engano, é quase na faixa de 27% o aumento da questão da depressão, e evidentemente vai com ele no bojo o suicídio em várias idades, inclusive em crianças, né? E que durante a pandemia, dados da OMS, né? Recentes, agora de 2022, eu fiquei estarrecido com isso, porque imagina 25% de pessoas no mundo todo, é muita gente, rapaz, né? Não é só no Brasil, não, esses 25% no mundo inteiro. Então, assim, é assustador. E aí a educação do espírito se faz necessário, né? Para que as pessoas possam se conhecer, se autoconhecerem e se fortalecerem, né, Jefferson? Sabe por quê, Rivaldo? Até aí entra essa candeia que é a doutrina espírita, iluminando o nosso ser, despertando as nossas consciências acerca do porvir, sabe, Rivaldo? Que prossegue além dessa vida. Porque Joana de Ângeles, ao decorrer de suas obras, em Autodescobrimento, Uma Busca Interior, em Homem Integral, em Vida Plena, e tantas outras obras dela, ela faz questão de pontuar como que as causas emocionais, quando os conflitos não são resolvidos, os conflitos íntimos de âmbito psíquico, como que isso afeta a gente? Então, a educação espiritual é olhar o impacto das nossas ações, das nossas omissões, dos impulsos a que cedemos, não somente no agora, mas no amanhã. Então, por exemplo, Rivaldo, coisa interessante que Joana traz em Homem Integral, e também depois em Conflitos Existenciais, nessa obra que é fantástica.
ela vai trazer que o espírito que, por exemplo, desencarna com uma consciência de culpa, essa consciência de culpa, então a lembrança, a memória não consegue ser armazenada, e aqui eu vou me ancorar na obra Universo e Vida, do Espírito Áureo, que se encontra, essa obra que se encontra na Casa Mater, da doutrina, que é a FEB, e o Áureo vai trazer, o Espírito Áureo, por intermédio da psicografia de Hernani Santana, que o nosso inconsciente é como se fosse uma fita. Uma fita. Sim. Ali vai se imprimindo as experiências que depois vão ser arquivadas. Os conflitos que a gente resolve, imagine que eu tenho um conflito com você, Rivaldo. A gente, por alguma coisa nessa vida, se ofendeu e eu fiquei culpado. Sim. E eu vou desencarnar com isso. Essa experiência não consegue descer para um local que se chama inconsciente profundo, de acordo com Joana de Ângeles. É como se fosse um reservatório das experiências de vida passada. Então, se ela não consegue, significa o quê? Que essa culpa vai ficar armazenada na consciência do espírito. Consciência é isso, né, Rivaldo? Eu, você aqui não é tão consciente. O público assistindo. E aí o espírito desencarna, leva essa culpa para o outro lado. Aí quando reencarna, ele retorna com uma predisposição a ter uma fobia, um transtorno de pânico, uma ansiedade, uma depressão profunda e, às vezes, loucura e obsessão, né? Grande obra do nosso querido e amado médium baiano Divaldo Pereira Franco, junto a Manuel Filomeno de Miranda, mostra que a consciência de culpa também vai desembocar lá, né, meu amigo, a ponto de, às vezes, ela vai transcender os transtornos do humor, chegando agora também na esquizofrenia, no autismo e em tantas outras coisas. Então, olha a importância que o Espiritismo vem mostrar, é uma educação para o espírito, porque é uma educação para a eternidade, que começa agora. Então, eu tenho um conflito com você, olha que interessante que o Espiritismo está mostrando. Por que ele traz essa informação? Não é para assustar, é para a gente dissolver, né, meu amigo, as causas que nos fazem sofrer. Lidar com a culpa de uma maneira madura, por favor, Rivaldo, fala aí. E aí, cara, o que a gente vê? Essa educação do espírito que foi trazida por Eurípides, que foi aclamada por Herculano Pires, né, no livro Pedagogia Espírita, né, excelente obra. O que o Herculano fala com respeito à educação do espírito, divergindo da educação tradicional. A educação tradicional das crianças, dos jovens, é muito materialista, ela só foca o que está aqui nos 5 sentidos, vai só ver aqui, ó, você vai aprender matemática, português, tudo que tem a ver com a nossa questão terrena. Ok, é importante, também é, mas a educação do espírito, ela transcende, ela é interexistencial, como Herculano falava. Essa interexistência faz com que o professor bem formado nessa área, um professor que tenha capacitação, entenda que aquela criança não é somente uma criança, ela tem um espírito milenar, né? Tem um espírito que traz toda uma gama de experiências, como você falou, conflituosas ou não, culposas Sim. ou não, potenciais, coisas maravilhosas e que devem ser bem trabalhadas nessa primeira infância de preferência. O nosso querido Freud, lá atrás, eu estava vendo aqui uma colega minha que apareceu aqui, que estudou comigo na UFRJ, Celise Magali, boa noite, Celise, querida. O nosso querido Freud, o que ele dizia? A primeira infância é que é de grande importância nesse processo de equilíbrio, de educação, da formação da identidade da criança, da estruturação da personalidade. E aí entra uma educação do espírito, é importantíssima, uma educação pelo amor, né, uma educação de valorização dessa criança. E isso, Jefferson, a gente não tem visto nem na educação tradicional das escolas públicas ou privadas, Brasil afora, como também na grande maioria das famílias de maneira geral, espíritas ou não, né? Não é, os espíritas não estão protegidos por esse processo, não, porque depende de cada um. Então, essa educação, eu acredito, né, ela se faça de grande valia, de maior importância na infância. Não é verdade, Jefferson? Com certeza. É porque ali, na infância,
né, Rivaldo, há uma grande possibilidade e oportunidade dos pais, como relembra o codificador Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos e no decorrer das outras obras que a sucedem, que é importante esse... Leon Denis, aliás, vem relembrar também em sua obra O Problema do Ser e do Destino da Dor, que aí está, então, até os 7 anos, esse ciclo aí, né, molécula por molécula ainda, se agrupando, por assim dizer, depois dos 7 anos, para ali em diante, pisa firmemente, assim, na Terra. André Luiz vai trazer essa informação em suas obras depois. Exato. Isso traz a nós ali a importância do quê? Da capacidade dos pais de enxergar essa possibilidade de entrar em contato com a inclinação, algumas que já se mostram por vezes, né, do Sim. filho, e ali começar a trabalhar num trabalho de educação e não de repressão. Porque a proposta do espiritismo, e bem como da própria psicologia, a gente falou do Freud, né, pai da psicanálise, grande Freud, eu sou suspeito para falar porque eu sou psicanalista, então não tem como, né, mas essa proposta, que é a que o espiritismo, antes de Freud, já veio trazer, que é a educação e não a repressão. Há uma coisa aqui, aproveitando que a gente está falando isso aqui, que é uma coisa importante, Rivaldo. A gente está falando da educação hoje, que as escolas muitas vezes não estão preparadas. Elas estão preparadas para uma educação muito tecnicista. Isso. E se esquecem desse lado, né, meu querido? Esse lado emocional, que está... Porque o aprender, por vezes, é vinculado, né, a essa emoção, essa vivência, essa experiência, que por vezes é esquecida. E aí fala-se muito da educação acadêmica, que é de suma importância prioritária a todos nós, mas pouco se fala de uma educação emocional. Exatamente. A famosa inteligência emocional, a relação do indivíduo saber lidar com o outro, ter empatia com o outro. E repare só, Jefferson, o nosso grande Pestalozzi lá atrás já falava isso. Né? Eu fico às vezes pensando, eu lido isso muito dentro da universidade, eu dou uma matéria psicologia da aprendizagem, né? Estamos terminando agora o semestre, falo isso muito com os alunos, né? Alunos do curso de licenciatura, de várias áreas, né? Para que eles percebam o seguinte: você tem que se aproximar da criança, você tem que mostrar carinho, afeto, ser empático com a dificuldade da criança, ou até de saber lidar melhor com a potencialidade. Teve um aluno um dia desse que me perguntou: professor, e o aluno genial? Né? O aluno genial também tem problemas emocionais, exatamente porque ele não consegue muitas vezes se relacionar, ele tem dificuldade de uma inteligência emocional, exatamente de se relacionar com as outras pessoas da idade dele e com os professores. Então é importante que a educação tenha esse papel de poder incluir essa pessoa, valorizar a criança, fazer com que ela se apresente, que ela critique, que ela reflexione, e não como hoje, né? Uma educação baseada no condicionamento, uma educação mecanicista, como você falou, onde nós somos depositórios de conhecimentos, vai enfiando coisa na cabeça do aluno e ele vai repetir aquilo de uma maneira cega, mecânica, né? E a gente vê o resultado disso no Enem, né? As pessoas acabam a prova do Enem, pergunta alguma coisa para elas e não sabe quase nada, né? Porque elas simplesmente memorizaram aquele conhecimento todo, né? E não aprenderam de fato, né? E a educação que o Pestalozzi lá falava lá atrás, né? Já mostrava isso, né? Inclusive com o nosso grande Allan Kardec, que foi aluno dele também, né? Sim, então, sim. Exatamente. E aí eu acho que dá uma base para entendermos por que o Espiritismo também tem essa preocupação com o processo educacional, né? Se o Kardec traz isso como professor, né? E como aluno que foi de Pestalozzi, né? Não é verdade? Porque, Rivaldo, o Kardec ele sempre vem batendo a obra, o corpo doutrinário da doutrina, esse diamante bruto, lindo, radiante, que Kardec deixou a nós e que depois vai se estender com outras obras, né? Foi como o Jorge Godin até falou recentemente, né? Não que a obra precise de complemento a Allan Kardec, mas porque ele entregou um diamante
lindo, belo, mas há outras obras que vêm agora trazendo outras informações e revelações que ao tempo de Kardec não teve tempo e não tinha também como ainda. As pessoas nem estavam aceitando o espiritismo direito ainda, né, o Rivaldo? Exatamente. Não, né? Mas aí, uma coisa interessante é que a obra do Kardec, ela tem de ponta a ponta, Grande Norma, um abraço, ela tem de ponta a ponta esse caráter educativo, esse caráter da educação emocional. Isso. Você falou aqui de inteligência emocional, né? Se fala muito no meio espírita sobre reforma íntima, não é isso? Ou essa palavra, Exato. não é isso? Reforma É uma íntima. palavra mágica, né? Palavra mágica aparece. Em toda live vai ter o palestrante falando sobre ela. Bacana. Mas muitas vezes a gente tem que detalhar um pouco mais esse processo de reforma Sim. íntima, que nada mais é do que um processo de educação emocional, de utilizar a inteligência emocional. Na obra do grande psicólogo, jornalista Daniel Goleman, Inteligência Emocional, uma teoria revolucionária, Goleman vai trazer nessa obra que a inteligência emocional, Rivaldo, queridos amigos que aqui estão nos assistindo, nada mais é do que utilizar a razão para pensar sobre uma emoção, tornando-a, sempre que possível, um sentimento elevado. Então, aqui começou a complicar. Olha só. Então, vamos lá, primeiro, utilizar a razão. Coisa que o Espiritismo, né? Amai-vos e instruí-vos. É isso que o Espírito da Verdade deixou a nós. Isso. Então, utilizar da razão, ou seja, utilizar dos conhecimentos dos saberes espíritas, também outros saberes científicos, mas sobretudo dos saberes espíritas, para começar a domar algumas emoções. Emoção barra instinto, Sim. né? Ou seja, a gente tem algumas emoções básicas, a raiva, a tristeza, o medo, o prazer, algumas aí básicas que governam o nosso ser. E por vezes, Rivaldo, a gente percebe que a atualidade, a gente vem enxergando, não vamos generalizar, mas por vezes vem educando os jovens, até mesmo nós, a não pensar sobre os instintos, a dar vazão para os instintos, para as emoções. Não que uma emoção seja ruim, porque ela colore a vida. Sim, claro. Mas assim, você precisa. O prazer, vamos pegar o prazer, essa emoção que o Freud se debruçou muito com a psicanálise. Sim. Se eu quero. O ser humano, olha só, Rivaldo, ele é o único ser mamífero que ele se mata pela busca do prazer. Ele é capaz de fazer isso. Exato. Por quê? Porque ele coloca essa emoção, esse instinto, essa natureza animal que prevalece ainda nele, acima da natureza espiritual que ele é, que ele haverá de ser de forma mais cristalina e radiante, por falta de pensar. Então, eu tenho aqui uma emoção, eu tenho um prazer determinado, vamos supor, vamos trazer um exemplo muito claro. Então, o Jefferson tem intolerância à lactose. Vamos pegar o exemplo aqui da minha esposa. Eu tenho intolerância à lactose. Vamos supor que eu tenho isso. Mas eu tenho daquelas braba feia. E eu quero o prazer de comer um queijinho. Mas esse queijinho vai pouco a pouco prejudicando o meu intestino, o meu estômago. Ou seja, ele vai me trazer desprazer, dor, sofrimento depois. Exato. Então, quando eu utilizo da minha razão e falo, olha, eu vou frear isso. Eu não posso comer isso por conta daquilo. E aí eu cedo para aquilo. Nesse exato momento, eu pensei sobre o meu prazer. Nesse exato momento, eu me cuidei. Nesse exato momento, eu não deixei que uma emoção tomasse o meu ser, me impulsionando a comer algo que ia me prejudicar. E só para gente, porque eu quero bater esse papo com você, Rivaldo, eu vou jogar uma coisa interessante, uma visão que eu tenho, né? Eu sempre me questionei aonde que Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse espírito que traz mensagens muito belas a nós, aonde que Lázaro achou, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, item 8, quer dizer, tá? Aonde que ele colocou o seguinte caminho que ele vai dizer, tá?
Ele vai dizer assim, olha que interessante. No início, o homem é instinto, depois sensação, por fim sentimento. Eu falei, tá, por onde? Porque isso aqui é um caminho para a educação emocional, que ele colocou aqui, que está na página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 8. Ele colocou no início, e no início não é só necessariamente, Rival, na época dos primórdios, das cavernas, não necessariamente. Sim, Às sim. vezes é no início do nosso despertar, né? A gente está despertando, Exatamente. a gente está um pouco instintivo ainda, olho por olho, dente por dente, a raiva tomando Sim. conta, o medo, a tristeza. Então a gente está instintivo. Mas aí eu ficava me perguntando da onde que ele tirou isso, Rivaldo. E aí aqui eu vou deixar e vou colocar para você ver também, refletir junto com a gente. É. Aí eu parei um dia para eu aqui, né, a gente fazendo um trabalho com as parábolas aí, e aí eu peguei a parábola do semeador. Falei, gente, já entendi de onde esse espírito tirou. Que coisa magistral. Como o mestre é É lindo, sempre, é sempre Jesus. como Jesus é um psicopedagogo, um psicoterapeuta por excelência. Quando ele traça aquele caminho que o semeador, Deus, semeia a semente, o evangelho, e frente a essa semente existem 3 posições humanas, aquela que está à beira do caminho, na minha leitura, instinto, aquela que cai entre as pedras e depois entre os espinhos que a sufocam, sensação. E depois aquela que cai na terra boa, como ele vai dizer aqui, sentimento barra amor. Olha, Jesus trouxe o caminho para a educação emocional. O que você acha disso, Maravilha, né? Rivaldo? Não, perfeito. Eu não tinha pensado nisso, viu, Jefferson? Mas é perfeito, realmente, faz todo sentido, né? E é um processo de evolução mesmo, de evolução do ser, né? Onde a razão vai ganhando vulto e junto com a razão há um entendimento da emoção. Que a emoção já está lá, né? Mas o entendimento dela, a vivência dela, para frutificar, para fazer a coisa crescer, né? E continuar dando árvores frondosas com muitos frutos, né? Então é um processo de se auto-entender, de entender a sua emoção. E esse processo da razão e da emoção, eles têm que andar juntos o tempo todo, né? Sim, Então, exatamente, é por isso que o processo educacional na infância ele é fundamental, porque essa criança ela tá no princípio, né? Apesar de ser um espírito antigo, ela está hoje aqui no princípio. Está aqui, pois eu tô com a minha neta aqui tem 6 meses. Estava chorando ali agora. Está no princípio. Então está tudo apagadinho na cabecinha dela. Ali. Então ali você tem que implementar esse processo, né? Tem que implementar para ver onde é que tem um potencial, onde é que tem aquelas máculas do passado, que estão no inconsciente dela, que podem vir à tona, mas que educação bem acolhedora, amorosa e plena faz com que isso se apague, ou melhor, se modifique. Se apagar não apaga, mas se modifique e passa a ter um outro trabalho dentro do seio familiar, com a nova estrutura, né, com a mãe, com o pai, e por aí vai. Né? Então, é mais ou menos. Eu, mais ou menos não é isso mesmo, Jefferson, né? A sua colocação é muito clara, né? E foi um ótimo entendimento disso aí, não tenha dúvida. e só fazendo adendo que você falou, né, Rivaldo, esse caminho que Jesus coloca e que Espírito Lázaro vai relembrar nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito cristalina, né? Por isso que a Kardec decodificou e codificou o Evangelho, né? E Chico Xavier depois ele decodificou e codificou Kardec ao decorrer das suas obras aí, né? Pensamento do nosso querido Geraldo Campete, que eu concordo com o Geraldo a respeito disso. Porque você E vê... eu diria mais, o Chico não só decodificou, como ele vivenciou, né? O Chico vivenciou, né? Isso é indiscutível, né, Rivaldo? Incrivelmente aquilo ali, né? Se aproxima muito dos valores do Cristo, né? Do que está ali no Evangelho, não tenha dúvida, né? Isso é aí indiscutível. é um E aí exemplo de vida. é o exemplo, né? O exemplo
e quem fez de Jesus modelo e guia e vivenciou essas lições com o roteiro da doutrina, né? Ó, o grande Chico, né? E aí, esse caminho, Rivaldo, do instinto à sensação e ao sentimento, é uma coisa interessante, porque no começo a gente é muito instintivo, no começo não somente nos primórdios da criação ali, quando a gente reencarna no reino, Sim. encarnar, a partir da primeira encarnação no reino hominal, e depois a gente vai reencarnar, a gente ainda depois, esses instintos por vezes prevalecem. A característica do instinto é ele vir e você ter o costume de agir sem pensar, agir de forma impulsiva. Né? Eu falei da raiva, essa emoção primária que nos governa. Não necessariamente, Rivaldo, aqui entra a educação emocional, Sim. que é a proposta espírita, que é a reforma íntima. O processo de reforma íntima é transformar uma emoção em um sentimento elevado, ou utilizá-lo ao nosso favor. Então, olha que interessante, o que eu quero dizer com isso? Imagine você, a mesma raiva, Rivaldo, a mesma energia raivosa que me impulsiona para gritar com alguém, para dar um tapa em alguém, é a mesma energia que me impulsiona para um esporte, é a mesma energia que me coloca para lavar um banheiro, para fazer uma corrida, uma atividade. Tudo depende de como eu irei canalizar esta raiva. Então, ter o saber espírita por exemplo, eu estou com raiva. Vamos pegar o Rivaldo. O Rivaldo vai terminar a live achando que eu tô com raiva dele. Segunda vez que eu tô falando que eu tô com raiva do Rivaldo. Não, de forma nenhuma. Pode. Rapaz do céu. Pode exemplificar. Rivaldo, vamos supor que eu tive um conflito com você. Eu estou com raiva de você. Uma emoção primária que se levantou na minha cabeça. Se eu não tomar cuidado, eu vou sentir essa raiva e vou começar a racionalizá-la e juntá-la com ideias, transformando ela num sentimento, talvez, de ódio, de rancor, de vingança. Então, o sentimento, de acordo com o professor Damasio, em suas obras aí, que ele tem sobre também outro aí, que articula no campo da inteligência emocional, eu sinto a emoção, a raiva, e o que ela me gerou no corpo vai se somar com ideias, com pensamentos, que vai formar um sentimento específico. Olha que interessante. Então, o sentimento, ele também é interno aqui, ele vai variando de cada indivíduo. Então, essa experiência de raiva que eu tenho com você, Rivaldo, eu falo, não, rapaz, mas o Divaldo sempre me ajudou. Não, o Rivaldo sempre me ajudou, o Rivaldo tá sempre aqui. É um amigão meu de coração. Não, eu vou abrir o evangelho aqui. Eu abro o evangelho, cai uma lição lá, por exemplo, a indulgência. Dá um tapa na minha cara. Olha lá, a razão. Aí a minha razão já começa a voltar. Opa. Aí aquela emoção começa a pensar, por que eu fiquei com raiva do Rivaldo? Ah, tô achando que ele mexeu na minha ferida, no meu orgulho. Rapaz, mas ele fez tanta coisa para mim, o Rivaldo. Eu vou trabalhar nisso e vou trabalhar na indulgência, porque ele já, com toda certeza, foi muito misericordioso comigo várias vezes e eu vou ser com ele. E aí eu transformo aquela emoção primária de raiva, que poderia gerar um sentimento de ódio, em um sentimento de compaixão, de empatia, de indulgência. Olha a inteligência emocional e o processo de reforma íntima simplificado. É pensar. Que fabuloso, né? Fabuloso. E estava na parábola do semeador. Na palavra semeador, exatamente. A parábola do semeador. E como isso pode ser traduzido dentro de um processo de educação da criança. O nosso grande Eurípides Bassanufo, ele vai mais além do que o Pestalozzi e fala assim, vamos aprender vivenciando. Você, pronto, vamos aprender sobre o amor. Então vamos lá no hospital visitar os doentes. Olha, aí entendeu? Aí, então, vai a razão, o processo racional é vivenciado com o processo emocional ali naquele ambiente escolar, que é levado para o hospital. Vamos agora ajudar as pessoas, os idosos, vamos ajudar vamos no asilo de loucos, né? E ele fazia exatamente isso, né? Então, fazer com que a criança, né, raciocinasse sobre aquelas emoções que ele estava vivendo.
e também, evidentemente, de conflitos que provavelmente existiriam na família, na sociedade. Nós sabemos que a educação, Eurípides, ele colocou negros na escola, salas de aula de meninos e meninas. Olha, no início do século XX isso era impossível. E ele botava, então essas pessoas já chegavam ali na escola cheias de conflitos, de dificuldades. E ele traduzia isso em ações, né, em exemplos vividos por ele junto com as crianças. E, evidentemente, provavelmente, ele refletia com elas sobre essas experiências. Né? Então, o processo racional era trabalhado junto com o processo emocional a partir de uma reflexão, de uma vivência, de uma observação, como o Pestalozzi fala, vamos observar a natureza divina tem tudo para nos dar, ou vamos observar o nascimento do sol, o rio, as folhas que caem, os insetos. Então, essas observações mais aprofundadas com a vivência da criança na caridade, no bem, por exemplo, faz com que aquele ser comece a refletir profundamente sobre ele e sobre seus sentimentos. Né? Entender seu sentimento e entender o do outro. Que, vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu posso ter ido lá no hospital dos idosos com Eurípides e chegou lá um velhinho daqueles me tratou muito mal. Né? Me tratou muito mal, me xingou, né? Ranzinza com problema já de demência, me tratou muito mal, e eu fico meio chateado com aquilo, mas aí na vivência eu percebo o seguinte, mas ele precisa muito mais, ele está isolado, ele está doente, né? O sentimento dele me impactou, mas eu estou aqui para ajudá-lo. Olha o professor fazendo comigo. Né? Olha que coisa boa. Mesmo que ele não tenha entendido nossa caridade, nós vamos ajudá-lo de qualquer maneira. Então, essas reflexões vivenciais são muito, muito importantes nessa trajetória. E aí, o Jefferson, eu vou um pouquinho mais além aqui, e lembrando de uma orientação de Kardec, lá atrás, quando ele falava da revista espírita, na França, ele dizia o seguinte, a educação espírita, não, aí não era nem do espírito, espírita começa na família. Aí eu pergunto, é uma pergunta para a gente discutir aqui, a educação religiosa, seja lá de que religião for, ela é importante na infância e na juventude das nossas crianças, Jefferson? Ou ela não vai impactar em absolutamente nada nessa formação? Rivaldo, ela é de suma importância. Esse caminho que a gente está falando aqui, percorrendo, né, você aqui acrescentando a visão da importância de vivenciar, colocar o conhecimento em prática para dele ali, aquela experiência transformadora que dele se oriunda de transformar por dentro, né? Você adquirir novos sentimentos mais sublimes na prática, isso que você falou é importantíssimo, né? E essa educação emocional, espiritual, tem que ser feita desde pequeno. Sobretudo a espiritual, porque o evangelho, como aqui foi dito, vocês viram o exemplo pequeno que o Rivaldo deu aqui, que eu estou dando aqui, de situações que essas emoções nos sobe a flor da pele, e vem o evangelho nos fazer pensar, quebrar os climas de rivalidade e construir pontes de fraternidade. Exato. Por isso que essa educação, porque a gente não sabe, porque a gente fala assim, essa criança que a gente está recebendo, criança física, espiritualmente, às vezes é mais velho do que a gente, né, o Rivaldo? Exatamente. Milenar, Exatamente, é milenar. É. E que está vindo ali, talvez, ali agora, para aprender um pouco mais, talvez, com uma bagagem intelectiva exuberante, mas talvez emocionalmente e moralmente deficitário. Isso. E aí os pais vão depositando pequenas ações. Por exemplo, a criancinha que não quer compartilhar o brinquedo com o irmãozinho, com o priminho, com qualquer pessoa, porque criança é narcisista no começo, né? Muito. Muito, né? E aí Muito. não quer compartilhar isso e aquilo, aí chega a mãezinha ou o paizinho, senta aqui e fala, ó, você sabe se aquela pessoa que está querendo seu brinquedinho, você sabe se ela tem na casa dela, meu filho?
não sei, você não pode compartilhar um pouquinho com ela? Aí a criança, mas eu não sei o quê. Então, isso que você está sentindo, filho, chama raiva. Para com isso, filho. Você tem que pegar, filho, para você dissolver essa raiva, vai lá, dá um abraço no teu priminho, brinca com ele. Brinca com ele, vai lá, ensina, vamos lá, vem aqui com o pai, vamos brincar ali, vamos brincar nós três. Nesse exato momento aqui, ó, nessa coisa pequenina, tão singela pra gente, para aquela criança, a gente está ensinando ela a educar a emoção. A gente está ensinando ela a pensar sobre a raiva, a gente está ensinando ela a desenvolver o sentimento do amor, da caridade. Aí, ó, religião, ensinando. Por isso que é importante para domar as nossas más inclinações, porque Kardec colocou lá, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Então, ele não disse que se reconhece o verdadeiro espírita, né? Por muito ler, por muito saber, por muito falar. Não. O verdadeiro espírito é aquele que se transforma, que utiliza o saber que tem para se ajudar e ajudar o outro. Por isso que é importante, né? A gente bate tanto na infância, nós aqui da doutrina, sobretudo você que é da área da educação, né, Rivaldo? É de suma importância, porque a criança ali, ela tem uma capacidade enorme ali, o cérebro está em plasticidade ainda, você consegue ainda moldar alguns comportamentos, é a cidade. Exatamente. E isso daí depois a gente deposita na infância e depois realça na juventude, levando para uma mocidade espírita. E aí, quando essa personalidade dele vier algumas tendências que depois ali na adolescência, até um pouquinho depois ali, vem, que vai subir. Aí ele tem o quê? Ele tem ferramentas morais para aprender e emocionais, né? Para aprender a lidar, né, exatamente. Trabalhar nessa criança e nesse jovem todos esses valores éticos e morais. Pestalozzi fazia isso. As pessoas perguntavam a Pestalozzi qual é a sua religião, ele não dizia, porque não havia necessidade. Ele trabalhava os valores do amor, da caridade, e Eurípides, né, também fazia o mesmo. O exemplo, a partir do exemplo, trabalhando esses valores. E esses valores sempre serão a base de qualquer religião, né? Porque o indivíduo que tem uma base familiar onde isso é trabalhado lá, dificilmente, né, ele vai transgredir em demasia, porque ele vai ter uma base mais sólida que vai falar assim, pera lá, se eu fizer isso aí, olha, meus pais, eles faziam o contrário, né? Na escola que eu estive, os valores que eu tive foram outros. Então, lógico, as pessoas escorregam, as pessoas fraquejam, as pessoas se deixam levar por aparências, pelos prazeres da vida, prazeres materiais. Isso é comum, é corriqueiro, mas a base sólida que é dado no processo familiar ou numa educação religiosa que vai trabalhar esses valores de forma assim ampla, vão fazer com que esse indivíduo, quando chegue na fase do jovem adulto, né? Um jovem adulto, 20 anos, por aí, ele, apesar que hoje a gente percebe que tem uma esticada na adolescência, que tem adolescente até de 40 anos, né? Por aí afora, né? Também tem essa, né? Também, mas pelos parâmetros da psicologia um pouquinho mais antigos, o jovem adulto, lá pelos 20 anos, ele tem uma visão crítica já do mundo, o que ele pode ou não fazer. E essa base emocional, essa base religiosa, ou essa base da experiência do exemplo dos pais é de grande valia, não tenha dúvida, né? E esses grandes mentores do espiritismo, como Pestalozzi, o Kardec e o Eurípides falavam a mesma coisa, né? A Joana de Ângeles fala a mesma coisa, né? Essa base é fundamental, né? E aí se trabalhar esse processo emocional, inconsciente, consciente, vivenciando, limpando essa culpa, se auto-perdoando, né? Então, esse é um processo longo, evidentemente, mas se bem trabalhado com amor, né, na base, o amor, né, como o que o Pestalozzi falava? Educação pelo amor, né, o amor, eu transmiti o meu amor de professor ao aluno, ele
ele confiar em mim, é que nem na psicoterapia, né? Você é psicanalista, se o cara não confiar em você, ele fala, eu vou olhar para sua cara e falar assim, não dá, né? Eu não vou me abrir aqui, né? Porque eu não confio nele, então não é impossível. A mesma coisa no processo educacional, eu tenho que confiar no professor, como os filhos têm que confiar nos pais, né? Então é essa base que é fundamental. E aí, Jeff, eu faço uma outra pergunta em cima aí, é uma reflexão de novo. Por favor. Não, é uma coisa que puxa a outra, o Com bate-papo é bom certeza. por isso, né? Aí os processos de evangelização que acontecem nos centros espíritas, eles têm ido nessa direção? Como é que anda isso? Tem que melhorar? Como é que anda? O que é que você pensa sobre essa questão da evangelização nos centros espíritas? Olha, a gente, o que eu vou colocar é uma visão que eu tive, né, como coordenador de mocidade, que eu fiquei por um tempo. Ah, que bom. E uma coisa, aí depois, né, depois me jogaram pros tubarão, né? Até brinco, né? Eu falo, aí vai dar palestra agora, menino, vamos lá? Vamos. Agora, sua dívida é maior, você não vai parar só aqui, não. Você saiu da piscina e caiu no oceano, né? Mas aí, exatamente. Mas, Ivaldo, o processo de evangelização que vem tendo hoje são, em sua totalidade, fantásticos. Mas há algumas coisas que eu percebo que, por vezes, há uma dificuldade de adaptar a doutrina para o jovem, por exemplo. Porque para a criança, pelo menos aqui na minha região, pelo que a gente vê, isso é feito de forma magistral, em muitos Ótimo. trabalhos aqui, mas para o jovem, né, com exceção de alguma casa, inclusive da casa que trabalha, André Luiz, mas eu lembro que por vezes colocavam, por exemplo, coisas muito infantilizadas para adolescentes que estavam fazendo 14 anos, cujas temáticas cotidianas precisam de respostas. Sim, sim. Então, é claro que essas respostas devem vir dentro da doutrina. Então, eu sempre digo, use e abuse de dinâmicas onde você coloca esse educando no processo, para que ele coloque a mão na massa, para que ele se sinta parte do grupo, construa o saber, claro, estando ali numa figura que vai repassar esse saber assim, de uma forma mais cristalina, mas traga o jovem, qual a tua opinião a respeito do tema que a gente vem discutindo aqui, trabalhando, e com que você vem vendo a doutrina espírita, meu querido, o que você tem para falar para a gente? Então, a gente vê uma coisa ainda, vou retornar ao começo, mecanicista por vezes. Não vamos generalizar, porque há casas espíritas, centros espíritas, que fazem um trabalho fantástico. Sem dúvida. Mas, às vezes, ainda está naquela lá, você senta, eu falo. Então, isso afasta o jovem, isso afasta, por vezes, o jovem. Porque o jovem é dinâmico, ele quer saber, ele é questionador, ele é ousado, não é isso? Então, ele quer... E esse processo de evangelização, agora, para a gente até dar uma ênfase, sabe, Rivaldo? Então, eu percebo que há algumas coisas a melhorar, mas, sobretudo, ali no meio, que foi o meio que eu participei, do meio jovem, né? A gente tem que dosar a medida certa, porque uma luz muito forte cega, mas uma luz também fraca não faz o efeito que deveria ter, né? Então, a gente tem que dosar gradativamente, a gente vai iluminando aquele pequeno grupo de jovens, colocando-os também nos trabalhos da casa, sempre que possível, integrando-os, fazendo parte. Você faz parte, vem aqui comigo. Você quer falar? Eu quero falar. Então, há um caminho para você chegar lá. Sim. Não é isso? Não é podar o jovem. Não, você é muito jovem ainda. Você tem 16, 17 anos. Ao contrário, como o grande mestre Eurípides fazia, dava oportunidade para críticas, para reflexões, né? Abria o espaço, né? E com tantos temas atuais como a sexualidade, né? Atuais para toda a vida, né? Atuais, sempre atuais, né? A sexualidade, o uso de drogas,
né? Essa vida voltada para os prazeres materiais que a gente vê, o famoso vida louca, né? Vamos viver hoje tudo porque amanhã eu não sei, né? Então, e o jovem tem essa tendência a achar que nada acontecerá com ele, né? Que ele está protegido, né? Por uma aura assim que mantém sempre vivo, né? O que não é verdade, né? Mas se tem essa coisa dessa essa onipotência, né? Onipotência, Então, né? esse trabalho com os jovens das coisas atuais, inclusive utilizando coisas eletrônicas, né? A internet está aí para isso, né? Já que existe uma vivência muito grande do jovem nas redes sociais, se trabalhar esse processo e trazendo os temas, né? Que são caros à doutrina, né? De uma forma mais aberta, mais jovial, né? Para ser repetitivo, de forma mais jovial, mas que atrai a pessoa, dar a oportunidade. Você falou das dinâmicas, as dinâmicas são importantes, né? Sim. Vou dar um exemplo. Lógico, eu estou dando aula agora para alunos de licenciatura, mas alunos de primeiro período, segundo período, muito jovens, né? São adolescentes ainda, né? 17, 18 anos, né? Então, ele falando sobre a escola, então aí você, olha, vamos fazer uns exercícios aqui. Aí pega um tema, por exemplo, foi muito interessante. Falou, olha, vamos supor que o MEC hoje deu autonomia para você que é dono da escola fazer o que você quiser. Você é dono de uma escola e você tem autonomia. O que você implantaria na sua escola? Rapaz, olha, surgiu cada ideia fantástica, né? Por aí, não, mas tem que ter orientação sexual, não, tem que ter orientação para o trânsito, tem que fazer música, tem que ter música. Aí eles iam falando coisas assim, quer dizer, por que eles falavam? Porque era o que eles queriam para eles, nas escolas tradicionais deles. Então, quando você dá essa oportunidade de fala para o jovem, eles acham fantástico, porque eles se expõem sem medo ali. Não, pode falar qualquer coisa, não tenha vergonha. Aí as pessoas vão se soltando e começam a ver que aquela ideia, que ele tem ideias interessantes, valorativas. Então, esse processo também tem que ser vivido nos centros espíritas. Foi por isso que eu perguntei para você, Jefferson, porque também eu percebo a mesma coisa. Tem uma visão, às vezes, muito mecânica desse processo, e isso afugenta as pessoas, né? Rivaldo, eu já cheguei a ver, por exemplo, de pegar essa obra aqui, por exemplo, numa mesa ali com vários jovens, e abrir e começar a ler, fazer o evangelho. Sim. Gente, os jovens era 10, 8 dormindo. Não tenha dúvida. E não estava em desdobramento, não, né? Não estava em desdobramento, né? Estava dormindo de resistência. O grande Luiz, um abraço ao Luiz, mas estava dormindo de resistência. Né? Aquele método. Então, é trazer o jovem para cá, para perto, né? É importante a gente trazer eles para a realidade de uma forma amena, de uma forma e que eles vão sendo incluídos, melhor dizendo, no processo, Sim. e vão tomando consciência. Mas sabe, Rivaldo, a gente está falando aqui bastante, só para acrescentar, que eu acho interessante essa visão, Sim. que a gente está falando aqui da visão do instinto, da sensação e o sentimento. Então, a sensação é caracterizada por coisa interessante, a gente está falando de jovem. O jovem quer ter as sensações, né? Pelos sentidos do corpo, essa busca. Aí entra, ó, minha esposa aí, ó. Oh, coisa boa. Um beijo para ela aí. Essa já vai direto para a colônia, minha tia. Essa aí também vai, miniatura. Minha mãe, então, nem se fala. Ó a família Vasco. Meu pai, então, nem se fala. Nosso lar tá todo aí, né? Literalmente o nosso lar, literalmente. Exatamente. Né? E aí a gente falando, né, que o jovem está imerso nesse processo, nessa busca de sensações, de experiências. Lídia, um abraço, obrigado. Nessa busca de sensações, né, de experiências. E aí entra ali a mocidade mostrando ali, olha, você pode buscar, mas de uma forma consciente. Mas entendendo também que você é um espírito imortal.
Então, há outros tipos de prazeres, de sensações que o corpo, esses sentidos, não captam. É a alma, é sentimento. Então, para a gente aqui finalizar, eu só quero dizer uma coisa, que Jesus deixou um roteiro seguro que se encontra nas bem-aventuranças para esse processo de educação emocional. Que virtude eu devo desenvolver e trabalhar no meu filho, em mim? Qual virtude primeiro eu devo tentar ajudá-lo? Ali, então, quando ele vai abrir o Sermão da Montanha, antecedendo ali, ele vai contar, ele vai trazer as bem-aventuranças, Exato. que são uma série de... Pode falar, meu querido. Não, tô falando que, por coincidência ou não, amanhã eu vou falar sobre isso 8 horas da manhã, sobre as Aqui, ó. bem-aventuranças, né? Vou Nesse falar amanhã livro sobre... aqui, nesse daqui, Rivaldo, eu estabeleci Eu exatamente tenho isso que no ler esse capítulo. livro. Já me disseram que o escritor é muito bom. Não Eu gosto tenho muito que do ler esse livro. garoto, não. Não. Eu tenho que ler esse Disse... livro. Aí eu vejo que Jesus nunca jogou palavras ao léu. Sim. Então, cada ordem de palavra que ele colocava tinha uma precisão e tinha uma continuidade. Então, por que ele colocou bem-aventurados os pobres de espírito? Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é construção íntima. Pobre de espírito é humildade. Porque ele deixou claro, olha, o espírito tem que começar a sua jornada. Quando ele veio e aqui encarnou numa manjedoura, Sim. ele ensinou a todos nós que a jornada de qualquer um começa com as sandálias da humildade. Então, que a gente Magnífico. comece a ensinar esse processo, né, nessa inteligência emocional, essa virtude preciosa que abre a porta para a resignação, para a mansuetude, para um senso de justiça, que não nos torna Isso. justiceiro, mas justos, misericordiosos e tanta outra coisa. A humildade, Rival. Eu vi aqui rapidamente, passou rapidamente aqui a frase, uma colocação da Maria Cláudia, que eu não conheço, não sei quem é, mas eu agradeço a sua participação. Ela botou aqui, Cadê ó, Maria Cláudia? Maria Cláudia, o Enilson colocou aí de novo. Acredito que na adolescência, a confusão mental na adolescência é demasiada, é demasiada mesmo. A falta de uma percepção da realidade é enorme. Sem dúvida, Maria Cláudia, existe uma confusão mental, uma confusão dos sentimentos, da falsa de experiência, como o Jeff estava falando, que é vivenciar os sentidos, da falta de experiência, uma cobrança muito grande da sociedade, da mídia, que cobra as experiências materiais, infelizmente, né? Hoje, por exemplo, a questão da sexualidade exposta de uma maneira muito ofensiva, agressiva nos meios sociais de várias formas, né? Inclusive para crianças, inclusive, né? Então, esse processo, essa confusão mental desse jovem que sai de um processo da infância para a fase adulta, a adolescência é essa questão da transição aí, precisa de uma orientação firme, precisa de uma orientação reflexiva, valorativa. O que você pensa? O que você deseja? Por que você acha isso? Né? Traz as situações, dá os exemplos, questiona ele sobre essas propostas, as drogas, por exemplo, né? Questiona o que ele acha sobre isso, que resultados vai ter nisso, em termos comportamentais, em termos individuais, né? Então, o indivíduo vai reflexionar. Então, a evangelização e depois o grupo de jovens, eu acredito, tem esse papel também, além de repassar os valores do Espiritismo, do Evangelho de Jesus Cristo e tudo mais. Mas, então, essa confusão existe e ela vai se clareando na medida que ela tem essa base sólida, que precisa realmente acontecer. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Jeff. Isso é um processo fundamental para que eduquemos os espíritos. Né? E eu acredito também que as outras religiões devam fazer isso também com uma presteza muito grande, buscar formar esses jovens nos seus valores éticos e morais, para que ele se torne um cidadão lá na frente, respeitoso, educado, uma pessoa
capaz de entender a sociedade, a cultura, o meio ambiente, e por aí vai, a política. Nós estamos vivendo a política agora sem ser mais tolerante com ideias alheias, ideias diferentes da minha, entendeu? E podemos viver de uma forma mais equilibrada no nosso país, na nossa cidade e tudo mais, né? Jefferson, querido, demos aqui 1 hora já. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Você vê que o bate-papo, as coisas passam rápido, né? Rapaz, dá para ficar mais uma hora para mais aí, dá para não ficar, tenha né? dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas eu queria que você pudesse fazer as considerações finais para que a gente pudesse fechar aí com chave de ouro, viu, Jefferson? E Perfeito. já te agradecendo a sua participação, viu? Obrigado, viu, meu querido? Olha, Rivaldo, queridos amigos, a educação do espírito, né? Título aí do programa, título importantíssimo, é todo esse processo, né? Lembrando que educação emocional e espiritual andam juntos, né? Porque a mente ela é um produto do espírito. Então, quando a gente aqui está falando de educação emocional, a gente está falando também de educação espiritual, de educação no espírito. Então, que a gente utilize da nossa razão para pensar mais antes de agir, para também ensinar aos nossos filhos valores mais fortes, valores como o amor, a caridade, a fraternidade, mas, sobretudo, a virtude também da humildade, que nos confere a paciência, a tolerância, a compreensão, tantas outras coisas. E que nessa jornada a gente possa sempre também se ajudar uns aos outros, não é isso? Ajudar uns aos outros, porque às vezes o Jefferson não está com a capacidade de pensar, mas o Rivaldo, ele está. Então ele chega: Jefferson, vem aqui dar uma sentadinha comigo, vamos conversar, não num diálogo repressivo, mas que eduque. E olha, um prazer enorme estar junto a vocês. Eu sempre digo, né, Rivaldo, os confrades da Aleese, da FES, ou seja, vocês tudo aí do Sergipe, né? Eu vi aí o Luiz aí também, da IEP, então vocês são uma fonte de luz na minha vida. Muito obrigado, viu? É sempre um prazer, viu, meu querido? Espero ter contribuído minimamente aí para essas reflexões. Foi muito bom o bate-papo. Eu tenho certeza que sim, viu, Jefferson? Um bate-papo muito esclarecedor e que faz com que os nossos ouvintes aí possam refletir um pouquinho nessa noite sobre a educação dos seus filhos, sobre a reforma íntima, como você falou, né? É um tema recorrente para que a gente tente mudar. E quando a gente fala, né? Eu estava dizendo isso ontem lá na palestra no interior. A gente fala para a gente também, né? A gente fala para a gente mudar, para a gente Sem melhorar, para a gente dúvida. refletir e tentar nos transformarmos não só como espíritas que somos, mas como seres humanos, o que é muito mais importante. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Diga, querido. E só para salientar, rapidinho até, inclusive, a Pode gente falar. tem que se questionar, né, nesse caminho que a gente fez, se questionar onde que a gente está. No polo do instinto, das emoções, as emoções comandam o meu ser, eu sempre ajo de forma instintiva, impulsiva, eu estou muito nas sensações, quero sentir as sensações materiais, ou eu estou no sentimento? E lembrando que Lázaro vai falar, sentimento, o ápice dele é o amor. E amor em ação é caridade. Maravilha, que maravilha. Fechou com chave de ouro, tá vendo aí, já? Estava inspirado. Minha gente, caros ouvintes, muitíssimo obrigado à participação de todos, muitíssimo obrigado, Emilson, e a Norma também pelo convite do nosso programa. Espero que na próxima semana, que é sempre quarta-feira, hoje foi excepcional por causa de uma questão de calendário, mas é sempre quarta-feira, 19h30, a gente está aí no ar, trazendo as reflexões sobre educação dos espíritos. Muitíssimo obrigado. Valeu! Um abraço, boa noite, viu? Valeu, Jefferson.